Como falou o nosso Dejair na prece, que nós tenhamos um encontro feliz. Já que, como vocês devem ter observado, pelas postagens, que nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre o encontro. Eu vou iniciar falando sobre o meu encontro com a doutrina espírita, como que ela se processou, como é que ela ocorreu. Eu não era espírita, fiz até a comunhão, nunca tive nenhum sintoma de mediunidade, nunca, mas mais ou menos, creio eu, quando eu tinha 17 anos, por aí, de idade, lá vai tempo, hein? Estou com 82, estando eu e minha mãe em casa, de repente, ela tinha uma índia, que ela denominava de Catumbi, que dava alguma orientação, conversava com alguma pessoa, através dela. E essa índia Catumbi, eu como disse, não era espírita, e junto da minha mãe, eu aproveitei a oportunidade para falar: mãe, mas será que a doutrina espírita que a senhora professa com tanto amor, com tanto carinho, realmente é capaz de nos dar algo diferente? Ela disse: sim, claro que é. E, de repente, eu comecei a pensar algumas coisas, que só eu sabia, óbvio, o que eu estava pensando. E eu disse: mamãe, será que a Índia pode me dizer o que estou pensando? E não é que a Índia Catumbi disse exatamente aquilo que eu estava pensando, e mais ainda, outros pensamentos que eu havia tido anteriormente e que eu não havia solicitado que a Índia dissesse quais foram eles. Esta Índia Catumbi me falou acerca desses pensamentos. Deste dia em diante, eu comecei, naturalmente, a me preocupar mais em conhecer um pouquinho mais a doutrina espírita, porque achei muito interessante aquilo que ocorreu. Muitas pessoas, naquela ocasião, iam conversar com minha mãe, onde quer que ela fosse. Ela iniciou a sua faculdade mediúnica, principalmente indo quando certa feita, quando ela voltava da igreja, todas as vezes que ela ia fazer a trezena de Santo Antônio, então era toda terça-feira. Toda terça-feira minha mãe ia lá fazer a trezena de Santo Antônio na igreja. E quando ela estava dentro da igreja, ela desmaiava. E tinha um ponto de charrete naquela época, 80 anos atrás, sabe lá eu, que ficava bem em frente da igreja, aquela igreja antiga ali da cidade, que foi derrubada. E esses charreteiros conheciam a minha mãe e sabiam onde ela residia. Até outros charreteiros iam ajudá-la para que ela fosse levada de dentro da igreja até a charrete, e o charreteiro a levava para a nossa casa, que era na rua
Delegado Pinto de Toledo, esquina com a rua 15 de novembro. Mas isso se tornou habitual. E ela tinha um irmão, Severino Longo, médium, muito conhecido aqui em Rio Preto, naquela ocasião, que disse a ela: Rosa, vamos participar de uma reunião mediúnica. Afinal de contas, você tem tido esses desmaios, você tem falado para mim, e vamos ver o que é isto. E ela foi participar, e eu fui com ela participar dessa reunião mediúnica, que era dirigida pelo doutor Lotfi João Bacite. Foi prefeito aqui em Rio Preto várias vezes, muito conhecido, né? E estávamos ali na reunião, quando de repente a minha mãe ficou mediunizada. E estava a minha avó, a mãe dela, presente à reunião também. Minha mãe ficou mediunizada e começou a chorar, dizendo que era o meu tio Eugênio. Esse meu tio Eugênio desencarnara numa situação assim um pouco triste, porque ele estava num bonde com o meu avô em São Paulo e resolveu dar o lugar que ele ocupava no bonde para uma moça bonita, qualquer que ali se encontrava. E foi no estribo do bonde, que era costumeiro naquela época. E um caminhão veio e varreu todos os que estavam ali sob o estribo do bonde. Todos. Inclusive esse meu tio Eugênio, que teve naturalmente uma morte, um desencarne repentino. E foi trazido para cá, para Rio Preto. Ele era atirador do tiro de guerra. Todo o pessoal do tiro de guerra daquela época foi reverenciar o seu corpo na casa de minha avó, onde ele fora velado. E nunca mais nós falamos do tio Eugênio. Nessa ocasião eu tinha, creio eu, talvez 3 ou 4 anos de idade. Eu me lembro que eu ficava assim pendurado quase na janela em que estava, no parapeito da janela, em que estava sendo velado o corpo dele, e ficava olhando aquela situação, mas não entendia nada. E foi aquela fila de atiradores, todos foram ali reverenciar o seu corpo e dar condolências à minha avó e aos familiares. E eu, muito jovem, como eu disse, mais ou menos 4 anos de idade, não entendia nada de nada. Mas, e nunca mais, eu tive enxancha de dialogar muito sobre o tio Eugênio. Embora ouvisse falar, né, do seu triste desencarne, mas neste dia em que meu tio Eugênio, meu tio Severino, que era irmão, é óbvio, do desencarnado Eugênio, convidou minha mãe para ir a esta reunião e ela foi. E instantaneamente, minha mãe, que nunca houvera se sentado em torno de uma mesa mediúnica, ela pôs as mãos assim, estendendo-as para que a minha avó viesse tocar nas suas mãos. E ela chamava pela minha avó, vó Olívia, chamava. E disse a minha avó que era o Eugênio, o filho da minha avó Olívia, que houvera desencarnado de maneira trágica, num acidente, e que estava ali, conversando. E minha avó começou a conversar com meu tio Eugênio, através da Dona Rosa, que tinha sua faculdade mediúnica e que ali realmente irrompera,
Porque quando ela ia à igreja e voltava, trazida por um charreteiro, ninguém sabia que era médium ou deixava de ser. Só sabíamos que ela desmaiava ao ir à igreja. Eu estava presente a esta reunião. Possivelmente eu tinha 15 ou 16 anos de idade, não me lembro. Mais ou menos isso. Mas o fato é que ela dialogou com a minha avó e minha avó chorava copiosamente, porque falou para mim que sentia, e o que Eugênio falava era exatamente o que ela conversava com Eugênio habitualmente. Porque ela sofrera muito pelo desencarne do filho, com 18 anos de idade. Isso é natural, né? E nessa situação, minha mãe começou a cuidar da faculdade mediúnica. A princípio, lá na casa do tio Severino mesmo, sob a direção do Dr. Lotfi. Depois do Kardec, que o Dr. Lotfi dirigiu o Centro Espírita Allan Kardec. E ficou ali um bocado de tempo, até que ela resolveu frequentar aqui o Consolador. No Consolador, ela teve um auxílio muito grande de Dona Domingas, essa criatura maravilhosa, uma médium também muito boa, excelente, e que ajudava a todos que a procuravam. Esse encontro feliz de duas médiuns, Dona Rosa e Dona Domingas. Dona Domingas pedia a Dona Rosa que orientasse as pessoas que chegavam ali pela primeira vez e que descrevesse alguma coisa de que houvera acontecido durante a reunião. E um dia, a Dona Zezé Signorini, que todos aqui os mais antigos todos conhecem Dona Zezé Signorini, ela estava grávida da Heloísa Signorini, que tem hoje 50 e poucos anos. E ela estava grávida, e lá no Consolador, eles fechavam a cortina, não deixando as pessoas que haviam chegado mais tarde entrarem no salão. Tinham que ficar numa saleta ali, aguardando o término da reunião para depois entrar, para receber o passe. E quando a Dona Domingas perguntou para minha mãe, e o seu Líbero Badarói, que dirigia a reunião, responda, Dona Rosa, disse ele a ela, e a pergunta foi a seguinte: o que aconteceu aqui durante a reunião? E nesse instante a Dona Rosa disse: 4 pessoas receberam tratamento hoje aqui. Mas é interessante porque eu estou distinguindo perfeitamente fulano, ciclano, beltrano, mas eu não estou me lembrando de outra pessoa, porque não estava presente no momento em que ela foi atendida aqui dentro da sala. Dentro da sala ela não estava, mas havia uma quarta pessoa que recebera o atendimento também. Aí a Dona Zezé Signorini levantou a mão e falou assim: fui eu que fui atendida. Eu vi sendo remexida o meu bebezinho que está aqui no meu ventre. E mexeram, mas só que eu não estava aqui no salão, porque eu fiquei na saleta contígua, aqui antes, que não podia entrar. Estava ali quando eu senti que posicionaram convenientemente a Heloísa em seu ventre. É claro que ela não tinha essa denominação, naquele tempo não tinha ultrassonografia, mas eu senti que puseram ela no lugar e eu estava sentindo dores que passaram ao término daqueles movimentos que fizeram
com a criança que estava no meu ventre. E minha mãe disse, então foi a senhora, né? Mas a senhora não estava aqui? Não, não estava. Então, assim, principalmente, contando com o auxílio da dona Domingas Risse do Amaral, do Consolador, é que Dona Rosa começou a aprimorar a sua faculdade mediúnica, que foi naturalmente sendo desenvolvida com o tempo, e quantas orientações ela não dava ali em companhia de Anacir, em companhia da dona Mercedes, que podem nos dizer acerca das orientações que as pessoas vinham de longe para receber através desta faculdade mediúnica. Depois disto, eu e Dona Rosa, a princípio eu e ela, eu a levava como médium de transporte, que era só isto e mais nada. Eu a levava para diversas cidadezinhas da região. Não há cidade da região que a gente não ia de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses, chamada que era a Dona Rosa para ir lá dar orientações para as pessoas. A cidade que passar pela mente de vocês, tenham certeza, era por nós visitada. De 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses, Cedral, Nipuã, Uchoa, Nova Granada, Nova Aliança, todas as cidades, até Guarani do Oeste nós íamos. Guarani do Oeste é interessante porque ali nós tivemos um farmacêutico chamado Paulo Teixeira de Castro, dono da farmácia Confiança, que ficou muitos anos aqui em Rio Preto e se tornou eminente espírita em São José do Rio Preto. Mas ele residia lá e nós ficávamos com ele, eu e mamãe lá. Isso antes da vinda do Dr. Viscrefe para cá. Ficávamos com ele e ali residia também o Nestor Mazotti, dentista, que se tornou depois presidente da União Estadual Espírita e depois presidente da Federação Espírita Brasileira, Nestor Mazotti. Outro dia, ouvindo Haroldo Dutra, ele falava do auxílio que ele teve de Nestor Mazotti para traduzir a Bíblia para a língua portuguesa. Foi quem deu forças a ele quando ele ocupava a presidência. Foi uma criatura proeminente, internacionalmente falando, Nestor Mazotti. E nós íamos lá, e ele participava das orientações que mamãe dava em Guarani do Oeste. E também o Paulo Teixeira de Castro, que depois se mudou para Rio Preto. Nós aqui até ajudamos a tirar a mudança dele do caminhão. E depois esteve lá no André Luiz durante um largo espaço de tempo, ajudando a toda a comunidade, porque ele sempre teve muito conhecimento da doutrina espírita. E a vida continuou. Interessante que os encontros que Dona Rosa tinha com pessoas aqui em Rio Preto, que vinham à procura dela, foi que auxiliou, por exemplo, a construção do próprio Ielar, a construção da sede da USE aqui de Rio Preto. Sem ela, não teria saído a USE de Rio Preto. Eu ficava ali, dirigindo um pouquinho a construção, mas graças à sua faculdade mediúnica, as pessoas vinham e faziam doações espontâneas. O Antônio Rocco, da cidade de Iandiara, que mamãe ia habitualmente a Iandiara, e ele era dono de uma casa de material de construção, ele doou todo o material de eletricidade que foi usado ali, todo, desde fios, lâmpadas, etc., instalação do relógio de luz, tudo, ali da USE.
E se tornou assim um grande amigo nosso e muito querido nosso. E nós íamos a Iandiara, a cidade do nosso Eurípides, e de outros eminentes espíritas que surgiram ali em Iandiara, e que dirige até um centro espírita lá também em Iandiara, logo na entrada da cidade. Mas é interessante, quantas atividades. A cidade, como eu disse, que passarem pela mente de vocês, mais ou menos 50 quilômetros para lá, 50 para cá, 90, 100 para cá, todas eram por nós visitadas. Aí veio o Dr. Visclef. Quando o Dr. Visclef começou a fazer parte, éramos em trio que viajávamos, né? O Dr. Visclef, assim, como médico, ele deu uma força maior ainda às atividades mediúnicas de Dona Rosa, porque ela tinha o respaldo de um médico, que quando se fazia necessário receitar um medicamento, ele receitava o medicamento que os espíritos indicavam através da Dona Rosa, para ser usado por pessoas que estão aqui presentes, que sabem disso. A Dona Rosa receitava, ele botava na receita e assinava para o indivíduo adquirir o remédio. E ele nos acompanhava nessas viagens todas, em todas estas cidades, sem exceção da regra. Aí dividíamos a direção, porque certa feita, quando estávamos só eu e Dona Rosa, voltávamos da cidade de Tanabi, onde ela fora dar a orientação, e eu tinha lá, de vez em quando, alguns enjoos de viagem. E me deu um enjoo de viagem muito grande na viagem de retorno. Eu vinha assim, serpenteando na rodovia, e a Dona Rosa do meu lado, tranquila, e eu ali, não sabendo o que fazer, serpenteando mesmo, uma tontura enorme. Certa vez, em Uchoa, nós fomos dar orientação, e de repente me deu esse tal de enjoo, e eu fiquei com um enjoo tão grande que tive que dormir. Eu e minha mãe dormimos na casa do Luiz Bolsoni, que era o dirigente do Centro Espírita de Uchoa. Aliás, ele era dirigente do Centro Espírita, pequenino, num alto lá, né, num lugar alto, que precisava subir na terra, uma escada de terra mesmo para chegar lá. E ele conseguiu, com um acúmulo de pessoas, graças a essas orientações que Dona Rosa dava lá, ele conseguiu construir um centro espírita muito bom, ao lado da igreja, quase lá em Uchoa. Mas todas essas atividades foram muito interessantes. Mas o mais interessante para mim foi encontrar a doutrina espírita. Esse encontro foi maravilhoso. Aliás, eu tive chance de assistir uma entrevista que a Nete Guimarães fez com a sua mãe, a Ana Jaici. Eu trouxe a Ana Jaici para Rio Preto há mais ou menos creio eu, uns 60 anos atrás, 55 anos atrás, e Ana Jaici, a mãe de Anete. E a Anete já teve várias oportunidades aqui em São José do Rio Preto. Várias oportunidades. Mas essa entrevista que eu assisti da Anete Guimarães, entrevistando a sua mãe, Dona Ana Jaici, creio eu que foi uma das coisas mais bonitas que eu tive a oportunidade de assistir nessa minha existência. Eu sugiro a todos que assistam. Abrir muitas vezes no próprio celular, aparece lá a entrevista de Anete Guimarães entrevistando a sua mãe, né, Ana Jaici. E eu ouvi coisas ali tão interessantes. Uma delas, a Ana Jaici disse que levava os 4 filhos para ouvir as palestras do Divaldo em todas as suas temporadas lá no Rio de Janeiro. E ele vinha passar 10 dias,
por ano na cidade do Rio de Janeiro. Falando no Rio, e em algumas cidades talvez próximas ali do Rio. E a Ana Jaici costumava levar os 4 filhos e colocava-os sentados, ela dizendo para a Nete, na entrevista, que vocês, ao assistir, vão verificar. Os 4 filhos sentados, e os 4 ouviam tranquilos a palestra. E o mais importante, os 4 filhos, que foram levados desde pequeninos para a casa espírita, se tornaram espíritas, os 4. E a Ana Jaici os levava sempre. Depois que ela falou isso, a Nete disse o seguinte, que os filhos dela, ela também quis torná-los espírita, e conseguiu também. Mas teve um filho de 11 anos de idade, que chegou um dia para ela e disse, mamãe, eu não quero mais ser espírita, eu não gosto do espiritismo. Ela disse, pois não, então vai se encontrar aí com outra religião para você estar bem. E ela foi. Deixou o menino ir lá, levou até a igreja católica. Ele assistiu toda a cerimônia da igreja católica, e quando chegou em casa, ele disse, mãe, não gostei não gostei de ir lá. Depois foi até uma igreja, a um templo protestante, mas também disse à mãe depois que não gostou. E por fim, testemunhas de Jeová bateram na porta na casa de Anete Guimarães, filho dela com 11 anos, e disseram que queriam conversar, falar sobre o pensamento deles, a igreja deles. E a Anete não teve dúvida, peraí, eu sou espírita, mas o meu filho, eu tenho um filho aqui de 11 anos, que diz que não gosta do espiritismo. Vocês poderiam conversar com ele. E ele deixou os testemunhas de Jeová entrarem na casa dela e dialogarem com o filho. E dialogaram bastante, porque eles são insistentes mesmo, adoram fazer proselitismo, né? E tentaram, de toda maneira, convencer o menino de 11 anos. Quando se retiraram, o filho de 11 anos chegou perto da mãe, da Anete Guimarães, e disse a ela, mamãe, também não gostei não, prefiro continuar com a senhora lá no centro. Mas olha que interessante, é um pensamento assim, de dar liberdade às pessoas para que elas escolham, mas ao mesmo tempo ela ensinava. E a Ana Jaici relatou também um fato interessante. Diz que a Anete ajudava a criar os três outros filhos, que eram um pouco menores que ela, e gostava de ler, adorava livros, e ela tinha lá bastante livros, a dona Ana Jaici. A Anete Guimarães foi lá e mexeu nos livros, tirou-os do lugar, né? E ela pegou e bateu na mão da menina e disse, não mexa nesses livros, esses livros são da mamãe. E estava uma senhora lá, dona Conceição, que é muito amiga da Ana Jaici, já está desencarnada, segundo a Ana Jaici falou, e ela disse para a Ana Jaici, você já imaginou o que você fez? Não. O que eu fiz? Ora, sua filha não estava mexendo no livro? Estava. Pois bem, você não bateu na mão dela? Bati. E se ela perder o encanto pelos livros, que a gente sente que ela tem, e se ela não ler mais, porque ela vai se lembrar sempre da palmada que ela levou na mão, quando ela pegar o livro na mão. Você agiu errado, Ana Jaici. Você não podia ter batido na mão dela. E nunca mais, diz Ana Jaici, ela bateu na mão da menina e deixava ela mexer com os livros à vontade. E Ana
a Nete Guimarães, se tornou uma leitora de livros contumaz. Lia habitualmente todo livro que lhe surgia nas mãos e se tornou essa criatura maravilhosa, profunda conhecedora da doutrina espírita. Mas são coisas interessantes que estão nessa entrevista, que vai servir para nós todos. Que horas são? 10:30? 10 e 10? 10 e 12. Olha que interessante, eu nunca fico sem relógio. E ontem eu levei o meu relógio no relojeiro, ontem. Surgiu um probleminha. E eu tinha um outro relógio em casa, que eu mandei colocar até a bateria, e coloquei o relógio aqui no pulso. E ontem à noite, quando eu fui tomar banho, adivinha o que aconteceu? Porque o outro relógio que eu tenho, eu posso entrar com ele debaixo do chuveiro. E eu nem me lembrei que eu estava com um relógio mais barato no pulso, e entrei debaixo do chuveiro. Acabei com o relógio, ele deixou de funcionar, larguei ele em casa. Mas é difícil para quem durante tantos anos usou o relógio, e eu fico olhando assim para ver se vejo hora, né? Hábito de 80 anos, vou saber lá quanto. Pois é, mas o mais importante é que esses encontros que as pessoas vinham aqui e que nós realizávamos viajando e conhecendo criaturas as mais diversas possível, proporcionaram ao Ielar para que ele pudesse construir aqui e construir lá em cima na Vila Maior. A nossa querida Jane está lá, junto com o seu maridão Rodrigo, aquele mocinho pequenininho de camiseta vermelha que está ali lá atrás. Eles estão cuidando lá da parte doutrinária, a Amanda cuidando lá das crianças, mas o fato é que, graças à faculdade mediúnica da Dona Rosa, muitas pessoas vieram ao encontro e muitas pessoas receberam consolo, esclarecimento. Só para citar um caso ou dois, vocês se lembram de um caso, os mais antigos aqui talvez se lembrem, daquele carro que despencou do pontilhão da Avenida Badivacite, aqui caiu e matou 4 jovens que estavam ali dentro. Os 4 desencarnaram, você se lembra? Os 4 desencarnaram. E eu estava na sala ali de orientação com a Dona Rosa, quando duas das mães dessas, eu não sei se foram 3 ou 4 que desencarnaram, mas 2 das mães vieram aqui para tirar a orientação com ela. E eu estava ali, e eu passava por uma triagem por mim. E eu encaminhei naturalmente para a Dona Rosa, deixando para conversar com a mamãe. E as 2 contaram o fato triste dos 3 jovens que despencaram do pontilhão, caíram ali na Avenida Badivacite e desencarnaram. E minha mãe começou a dizer, olha, um jovem era assim, 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 não era? Era. Esse é o meu filho, disse uma delas, das 2. Esse é o meu filho. Pois é, ele está aí, está bem, fique tranquila. Ele está sendo cuidado por uma pessoa, ela já descreveu pessoas de idade que estavam cuidando. E aí, a segunda pessoa, a mamãe disse o seguinte, interessante, que o segundo jovem que eu estou vendo, ele fica com uma máquina fotográfica pendurada aqui no pescoço e atrás, aqui junto ao peito. E ele fica tirando fotografia de tudo que está acontecendo aqui nessa sala. Tira uma fotografia atrás da outra. A mãe começou a chorar, deu um pulo na cadeira em que estava e disse, meu filho adorava fotografar e fotografava todos os instantes da sua vida.
Pois é, a mãe disse a ele. Ele não se desprendeu da máquina fotográfica. Ele surge com ela. Naturalmente, os espíritos permitiram para que a mamãe pudesse fazer com que aquela mãe, que sentia que o filho não mais ela ouviria e que ela tinha perdido eternamente, que ele estava vivo e estava presente ali, fotografando a ela e a todos nós que nos encontrávamos na sala. E ela, de repente, estancou o choro, e começou a conversar com minha mãe, e minha mãe descrevendo outras coisas. Mas a descrição da máquina fotográfica, e ele tirando fotografia de tudo ali, foi o que realmente despertou a curiosidade da mãe e fê-la saber que o filho continuava vivendo, porque a vida não acaba com o corpo. A vida é uma só. Nós somos criaturas imortais. Deus, que é eterno, que nos criou, desde a nossa criação, não importa em que estado iniciamos o nosso processo evolutivo aqui na face da Terra. Se procurarmos a pergunta 540 do Livro dos Espíritos, diremos e leremos que desde de uma mebazinha vai até o arcanjo, nós vamos sempre progredindo e todos chegaremos a sermos um arcanjo um dia, porque a lei do progresso está presente em cada um de nós. Então, o importante é que saibamos que realmente a lei do progresso é uma realidade para todos nós. E aqueles meninos que ali estavam, haverão naturalmente agora sensibilizados pelas preces das mães, que perceberam que não adiantava ficar chorando e não ter resignação pela ausência dos filhos queridos, mas orarem por eles, pedir a ajuda de entes queridos para que auxiliem os seus filhos desencarnados, porque todos viveremos, somos criaturas imortais e haverá sempre encontros e desencontros. Possivelmente esses filhos se reencontrarão com suas mamães numa próxima encarnação, porque quando menos esperamos, encontramos uma pessoa amada com a qual já convivemos. Tem uma história interessante relatada no livro Vida Escreve, que é a psicografia de Francisco Cândido Xavier e de Valdo Vieira, e intitulada O Encontro. Interessante porque essa história se inicia assim: Rosabela fora ao cabeleireiro, fora a manicure e se aprontara convenientemente, porque ela marcaram um encontro por aquele dia. Mas de repente começou a vir na mente dela, ela estando se preparando para o encontro, cenas do passado. Ela se viu primeiro com Tristão, com o qual ela se casara, e dele recebera muito carinho, muito afeto no início do seu casamento. E depois de decorrido um pequeno espaço de tempo do casamento, ela foi fazer uma visita aos seus pais, que moravam no interior fluminense. E quando foi visitar os pais e ficaram alguns dias com eles lá, levou naturalmente sua bagagem, mas lá ela contraiu uma queratite. É uma inflamação ocular que é séria. Ela teve que retornar para o Rio de Janeiro
à procura de oftalmologista, à procura de cura. E, ao retornar para o Rio, ela foi naturalmente à sua casa. E ela, quando entrou na casa, ela tinha chave, óbvio, mas ela foi um retorno inesperado. Ela entrou e encontrou Tristão, seu marido, bêbado, em companhia de outra mulher bêbada. E ele a tratou muito mal naquele instante. A tratou muito mal, chegando a pegar as malas que ela portava e jogou na rua e expulsou-a de casa. Expulsou-a de casa. E ela saiu de casa sem saber para onde ir. Mas tinha algumas pessoas amigas que ela os procurou e que deram guarida a ela. E ela prosseguiu ali, na casa dessa pessoa amiga. O Tristão, talvez agora triste com o que fizera, tentou aproximação, mas ela não quis não. Ela se sentiu ultrajada e achou que não deveria receber Tristão. E aí ela resolveu se mudar para um apartamentozinho pequeno, longe da cidade, sem dar endereço para ninguém. Conseguiu emprego numa grande empresa de datilógrafa. Ela era exímia datilógrafa, já trabalhara ali nesta função. Conseguiu emprego e estava trabalhando ali. E prosseguiu no trabalho. E ela relembrando isto, enquanto ela se adornava para o encontro. Relembrando, ela começou a pensar nos dias gostosos em que ela tivera a oportunidade de viver ao lado de Tristão. E depois daquele acontecimento triste, que a magoara profundamente, e ela decidiu até por não aceitar aqueles convites dele para um retorno, como eu disse, e assim ela vivia. Mas de repente ela pegou uma revista dessas antigas, que estava ali no local de trabalho, e procurou na revista o local lá que tinha lá os encontros, que eram pessoas que convidavam outras pessoas para se encontrarem. Ela encontrou um convite de alguém, que redigido de uma maneira tal, que ela achou interessante. Ela tentara ter outras amizades, mas não conseguia se sentir bem ao lado de ninguém. Então, o que ela fez? Como ela gostou daquilo que ela houvera lido nessa revista, pessoas solicitando encontro, dizendo que ele tinha 32 anos, e ela era bem jovem ainda, e pensou, vou responder essa carta. Não, e mudou o nome dela. Em vez de Rosa Bela, ela chamou-se de Rosa Linda, e disse que o nome dela era esse, e respondeu a carta datilografando-a. E mandou, naturalmente, para a caixa postal, que estava ali na revista, e mandou a sua posta restante, para receber a resposta. Mandou a carta, e ele respondeu, dizendo se chamar Benjamin Solis, e começaram a mandar, a se corresponder. Correspondência afetuosa, amigável, e foi gradativamente aumentando o número de páginas das cartas que ela mandava e das cartas que ela recebia. E ele dizia, Benjamin Solis dizia na carta, eu tive uma vida terrível, e eu fiz algumas coisas que não devia, mas não dizia nome de ninguém e não falava mal. Eu me casei,
já há 5 anos, mas nos separamos e não falava nem o porquê da separação. Apenas dizia que ele é que não fizera merecer a companhia da sua esposa. E a vida prosseguiu. E as cartas foram se tornando assim cada vez mais longas e dizendo coisas gostosas, e ela gostava de lê-las. E um dia, ele, Benjamin Solis, resolveu convidar a ela para se encontrarem, porque eles nunca tinham mandado fotografia de um para o outro, não quiseram mandar. Mas esse dia ele escreveu na carta que queria se encontrar, e até marcou o encontro, era um sábado, para marcar o encontro no domingo, às 10 horas da manhã, em frente do Jardim Botânico, às 10 horas da manhã no domingo. Ela respondeu dizendo que aceitavam. Combinaram a indumentária. Ele disse que, numa carta, disse que iria usar um linho branco, com uma gravata escura e com um brochezinho na gravata, escrito com a letra R. Só isso. E que ela naturalmente haveria de reconhecê-lo, porque ele estaria às 10 horas em ponto ali, na porta do Jardim Botânico no Rio. E ela ficou entusiasmada, mandou fazer a roupa nova e estava naquele dia que ela estava pensando, experimentando a roupa bonita, também, que ela dissera na carta, queria também de branco, e com um broche, imitando a letra R também, para que os dois pudessem saber quem era e se encontrarem. Ela foi, naturalmente, pegou primeiro pegou o bonde, depois pegou uma lotação e chegou ao perto do Jardim Botânico. Na Gávea ela desceu, porque ela não queria chegar lá assim, tão rapidamente, antes do horário, viu que faltavam alguns minutinhos ainda, e desceu, se arrumou, porque ela trazia numa bolsinha, um espelhozinho, etc., ajeitou o cabelo, e para fazer o encontro, tanto que ela tanto desejava. Aí, quando faltava poucos minutos, ela foi se dirigindo já para a porta do Jardim Botânico, e aos 2 minutos para as 10 horas, ela ali estava. Ela olhou e viu, não reconheceu de longe, mas viu principalmente a roupa branca, a gravata preta, né? E decidiu por se aproximar. Quando ela se aproximou, e ela viu que era Tristão. Tristão, é você? Sim, só podia ser você também, Rosa. Só você para escrever como você escreveu. As cartas que eu lia, eu pensava em você, Rosa. E naquele instante, ela coloca a cabeça sobre os ombros dele e começa a chorar, e suas lágrimas, naturalmente, caem sobre aquela lapela branca e deixam-a inundada, e ela, feliz, se reencontra com o ente amado. Quantos encontros nós não temos tido ao longo das nossas existências com entes queridos, com os quais já convivemos, que passaram por situações terríveis, mas graças a esses encontros, eles encontraram a felicidade. Muito obrigado a todos.